existe nenhuma surpresa com a manifestação da oposição venezuelana não aceitando o resultado. Isso não é novo na Venezuela. Algum de nós tinha alguma dúvida que se saísse um resultado não favorável para a oposição, que eles fariam exatamente isso? Dúvida nenhuma. As vitórias incontestáveis que Chávez teve na Venezuela também sempre foram alvo de contestação por parte da oposição. Mesmo naqueles casos onde a presença de observadores internacionais do próprio Centro Carter diziam que as eleições tinham sido consagradas, a Venezuela disse o quê? A oposição venezuelana, melhor dizendo, disse o quê? Disse que as eleições tinham sido fraudadas. Então, nesse ponto em específico, não há novidade. Segundo, acho importante a gente avaliar o que é o Conselho Nacional Eleitoral. O Conselho Nacional Eleitoral é o órgão venezuelano responsável por determinar qual foi o resultado das eleições. O que o Conselho Nacional Eleitoral disse? O Conselho Nacional Eleitoral disse que a oposição perdeu e que o Maduro venceu as eleições. Quando você tem uma relação com um outro país e reconhece os resultados dessa eleição, isso tem uma relação direta com um pacto, uma relação de confiança diplomática. Então, imaginem se realizadas eleições no Brasil, outros países ficassem solicitando, antes do reconhecimento do caráter de uma eleição ou do resultado eleitoral, o conjunto dos documentos ou das atas comprobatórias de que aquela eleição tinha tido exatamente aquele resultado. Isso, evidentemente, seria demonstração de uma desconfiança do ponto de vista diplomático. O que eu acho que pode se justificar, no caso em específico do Brasil, essa posição de natureza mais cautelosa, é porque o Brasil se envolveu diretamente num processo de negociação entre as partes, onde ele procurou estabelecer um diálogo entre governo e oposição para fazer com que o processo transcorresse com a participação de ambas as forças, principalmente da oposição. Então, se você entra numa posição de negociador internacional, evidentemente isso é um elemento que não pode deixar de ser levado em conta. Mas, na minha avaliação, se você tem um resultado consagrado por parte do Conselho Nacional Eleitoral, esse resultado deve ser reconhecido, como fizeram vários países, entre eles a Bolívia, que tem passado também nos últimos tempos por fortes turbulências e passou por um golpe de Estado no ano de 2019. E lembremos que também naquele ano, a falta de uma posição bastante evidente do conjunto da comunidade internacional, contrário àquilo que vinha sendo dito pela OEA, por exemplo, pela Organização dos Estados Americanos, deu força para que os golpistas pudessem ampliar o seu poder de fogo e que Evo Morales e o vice-presidente Lineira tivessem que, inclusive, sair da Bolívia. Então, acho que reconhecer aquilo que é a posição de quem é responsável num país que você estabelece uma relação de confiança, o resultado eleitoral, na minha avaliação, é o caminho adequado. Se você tem desconfiança e depois recebe documentações ou demonstrações evidentes de uma fraude que ocorreu, você vai avaliar aquilo que você recebe ou aquilo que é trazido para você como elemento de algo que está sendo denunciado. Mas até agora, a gente vê também que a contestação feita por parte, por exemplo, da Maria Corina, dizendo que teve 70% dos votos para o candidato que ela apoiava, eu não vi nenhum acompanhamento comprobatório da denúncia que está sendo feita por ela e dessa declaração de que tiveram mais de 70% dos votos. Então, respondendo à tua pergunta, Florestan, para não fugir dela, na minha avaliação, se tem um órgão de um país com quem você estabelece relações diplomáticas plenas, ele é o responsável pelo resultado, e ele dá uma posição oficial desse resultado, eu acho que pede de um país que estabelece relações com ele o reconhecimento ao órgão desse país. Repito, reconheço que, no caso especificamente do Brasil, o que pode levar a essa posição foi o papel de mediador que teve durante esse processo. Mas não acho que isso justifique, nesse momento, o não reconhecimento daquilo que foi a posição oficial da instituição venezuelana responsável por consagrar esse resultado. Em que eleições venezuelanas, desde que Chávez venceu para a presidência da República, esse não foi o plano arquitetado pela oposição de extrema-direita ou setores de direita na Venezuela? Se você me indicar uma única,
E fora dela, né? eleição em que Porque isso não aconteceu. Os Estados Unidos tentou um golpe para tirar o Chaves, né? Junto com Sim, essa burguesia. sim. Quer dizer, eles que estão falando em lisura nas eleições, eles tentaram dar um golpe no presidente. Né? A gente E assim, esquece disso. e não tentaram uma única vez, eles tentaram Exatamente. em todas as eleições. Eles contestaram todos os resultados eleitorais até hoje. Só de 2015 teve alguma que não. eleição. A eleição de 2015 que tiveram a vitória legislativa. Que eles ganharam duas, né? Isso. Nesse conjunto de votações, né? Isso. Eles ganharam duas. Então, nessa que eles ganharam, eles não contestaram. Todas as outras eles contestaram, né? E contestaram e foram para uma linha de ampliação, de escalada violenta. Então, assim, eu acho que é importante, no estabelecimento desse diálogo, a gente separar algumas coisas, sabe, Mário? Quem está nos assistindo agora pode ter uma visão crítica do governo Maduro, mas isso não pode ser sinônimo de não compreender o que é a extrema-direita venezuelana nas relações que tem com os Estados Unidos e do que eles são capazes. Então, as duas coisas podem caminhar conjuntamente sem nenhum tipo de problema. Eu mesmo coloquei aqui as diferenças em relação ao governo Maduro, por exemplo, na relação com o Partido Comunista, né? E com seus militantes na Venezuela. Não tem nenhuma dificuldade em fazê-lo. Agora, isso não pode ser sinônimo, repito, de não compreender qual é a consequência do não reconhecimento do resultado eleitoral venezuelano. Se não reconhecer o resultado, não é nenhuma força de esquerda ou nenhuma força liberal, limpinha, entre aspas, que vai assumir a presidência da República na Venezuela, não. É Maria Corina, golpista, extrema-direita, é quem estava há alguns poucos dias dizendo que era fundamental a ampliação das relações diplomáticas para ser suave com o Estado de Israel, com Netanyahu e companhia. Isso. Ou seja, porque senão a gente pensa o seguinte, não, vamos manter aqui a nossa linha como se não fosse nada. Não, é só uma eleição como qualquer outra. Sai nessa, daqui a pouco volta na outra. Não, não é isso. Nós estamos tratando de uma turma que dominou historicamente as estruturas de poder na Venezuela, com as suas famílias, que vem cada vez de forma mais violenta e que não aceitam estar fora do poder numa lógica de não alinhamento aos Estados Unidos. É para essa turma que o poder vai. Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso também, quando imagina que essa é uma avaliação exclusivamente neutra das consequências. E ninguém está dizendo aqui que, sabendo disso, o método não seja importante. O método é importante. A aferição dos resultados, ter um modelo que seja transparente, que seja, evidentemente, verificável, para que as pessoas possam fazer a sua avaliação e tenham legitimidade. Agora, pode ser o melhor modelo do mundo. Independentemente de ser o melhor modelo do mundo, a extrema-direita e a direita venezuelana vão contestar o resultado como sempre fizeram nas eleições anteriores, a não ser naquelas que eles ganharam.